Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira, ok? Hoje nós leremos os versículos 7 e 8 do capítulo 42. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a última lição do nosso trimestre, ok? A lição de número 13, que traz por título Quando Deus restaura o justo. Vamos à leitura bíblica, que nos diz o seguinte, capítulo 42, versículos 7 e 8, que dizem o seguinte: Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ok, irmãos, é um texto bem interessante, é um trecho bem interessante. O tema da leitura hoje, sugerido pelo nosso comentarista, a repreensão de Deus aos amigos de Jó, certo? Então, irmãos, o que acontece? A posição desses três amigos. É interessante que o último aqui nem é lembrado, nem é citado. E é interessante também Deus falar com Elifaz. Por que com Elifaz? Porque Elifaz era o mais velho. Então Deus começa por ele, e com ele trata os outros dois. Também o amor de Deus para com essas vidas, o cuidado de Deus para com esses homens. Mas é interessante, irmãos, nós observarmos algo que o Senhor fala com eles. Algo que o Senhor chama a atenção deles. E nós podemos aprender muito com isso. Deus afirma para Elifaz duas vezes, no versículo 7 e no versículo 8, que ele não falava, que Elifaz e os dois amigos não falavam dele, não falavam de Deus, não falavam daquilo que Deus pensava. O que eles diziam não representava o que Deus pensava. Eles falavam para Jó coisas que eles acreditavam que era daquele jeito que Deus pensava, que era daquele jeito que Deus estava vendo. Porém, o que Deus agora está falando com eles é que ele não pensava daquele jeito e eles estavam falando mensagens de si mesmo, dos seus corações, e não de Deus. E não era uma mensagem de Deus. Eles não estavam falando o que Deus pensava. Veja bem, no versículo 7 ele diz assim, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. No 8 ele diz assim, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Qual a loucura aqui? A pregação deles era uma pregação dizendo o seguinte: você está em pecado. E como você está em pecado, é por isso que você está sofrendo desse jeito. E você só está sofrendo porque você está em pecado. Logo, todo pecador merece sofrer. A loucura aqui que Deus está falando é o pensamento deles. Eles acreditavam que eram justos, mas não eram justos. Por que não eram justos? Irmãos, quem nos torna justo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem nos justifica. Sem Jesus Cristo não existe justo. Entende? Assim sendo, eles não eram o justo que eles acreditavam ser. Como não eram justos como acreditavam ser, a loucura que Deus estava falando aqui, vocês, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, ele está dizendo o seguinte: para que eu não trate vocês como vocês acham que um pecador merece ser tratado. Certo? Para que eu não trate vocês como vocês acham que um pecador precisa ser tratado. E eu não trate vocês desse jeito, porque vocês são pecadores. E aí ele completa ainda esse versículo, dizendo: porque vós não falaste de mim o que era reto. Versículo 7, como meu servo Jó. Ele volta a afirmar isso.
no versículo 7. Irmãos, isso é muito interessante, porque nós olhamos hoje para nós. O estudo bíblico ele só serve para isso. Só vale se for para isso. Para que eu olhe para a minha vida, para que eu olhe para a minha geração, para que eu olhe para o meu povo. E olhando para dentro, e olhando para nós, eu vejo hoje, não sou apenas eu, você é o sabichão, não sou. Isso é que pregadores, teólogos estão gritando o mundo afora. E o próprio Deus está bradando o mundo afora. Pessoas que dizem pregar em nome dele, pessoas que dizem ensinar em nome dele, pessoas que dizem falar da sua palavra, quando na verdade confundiram tudo. Quando na verdade erraram tudo. A pregação deles é uma pregação atravessada, é uma pregação misturada, é uma pregação mística, uma pregação fantasiosa, uma pregação longe do coração de Deus, uma pregação longe da mensagem de Deus. Tá certo que houve um equívoco no passado quando montaram a Bíblia e colocaram Velho Testamento e Novo Testamento junto, num só livro. Isso não podia ter sido feito, porque isso acabou construindo um pensamento em que é uma única coisa, é um único evangelho, é uma única pregação, então eu posso pregar do jeito como está lá. E o Velho Testamento não pode ser assim. O Velho Testamento não é para ser desse jeito. Só existe o Novo Testamento, nós já falamos disso aqui, só existe o Novo Testamento porque o Velho Testamento ficou ultrapassado. Quando Jesus chega, o Velho Testamento perde o sentido. Fica ultrapassado. Jesus cumpriu o Velho Testamento. A palavra cumprir não significa apenas que ele viveu segundo o. Significa que ele completou o Velho Testamento. E completando o Velho Testamento, por que Jesus completou esse Velho Testamento? Porque ele é o sacrifício verdadeiro. Porque ele, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os animais que morriam no templo não faziam isso. Jesus encerra esse capítulo. E encerrando esse capítulo, Jesus também encerra todo o modelo do Velho Testamento. Tudo o que existia no Velho Testamento foi encerrado em Jesus, e de Jesus para cá começou uma nova etapa. A igreja de Jesus deve pregar a mensagem de Jesus, e não a mensagem de Moisés. Qual o problema hoje? O problema é que por causa dessa confusão, prega-se Moisés como se fosse Cristo falando. Prega-se a mensagem de Moisés, prega-se o conteúdo da mensagem de Moisés, a pedagogia da mensagem de Moisés, como se fosse a mensagem da igreja. E a igreja não prega a pedagogia de Moisés. A igreja não segue Moisés, a igreja segue Cristo. Seguindo Cristo, nós pregamos a mensagem de Cristo. Irmãos, tem um monte de Elifaz e Bildade pregando pelos púlpitos das igrejas aí afora, porque pregam uma mensagem que não é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é a mensagem do Novo Testamento, exclusivamente a mensagem do Novo Testamento. São os evangelhos, são as cartas paulinas, são as cartas apostólicas. É o Atos dos Apóstolos. Por que isso? Porque ali nós vemos a mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem. É ali que se encontra a mensagem que a igreja deve difundir no mundo. A mensagem que a igreja deve divulgar no mundo. E não um Velho Testamento. Então, quando a igreja confunde as coisas desse jeito, quando os membros da igreja confundem as coisas desse jeito e misturam as crenças, entram no misticismo, entram naquela religiosidade fanática e exclusivista de Israel. A igreja não é exclusivista, a igreja não é fechada, a igreja não é encerrada para que outros venham participar. Bem pelo contrário, a igreja é para que todo o mundo venha participar com ela. Israel cometeu o grave erro de trancar Deus em uma caixinha e querer prender ele dentro do templo. E eles eram os possuidores de Deus. Hoje tem um monte de gente dentro da igreja que acham que são donos de Deus.
que acham que são os possuidores de Deus e querem trancar Deus dentro das suas caixinhas. Querem trancar Jesus dentro das suas caixinhas e eles são os poderosos que têm a chave para poder fazer aquilo segundo o entendimento deles. E não levam a mensagem de Jesus. Acerca do Velho Testamento, está escrito em Hebreus, capítulo 10, capítulo 9. Hebreus tem várias partes tratando sobre esse assunto, porque Hebreus fala sobre o rito judaico. E falando do rito judaico, o escritor aos Hebreus diz que, capítulo 10, versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, a lei ela só servia e ela só serve como exemplo daquilo que o Novo Testamento vem a ser. Quando ela dizia do animal que seria morto no holocausto, ela apontava para Jesus. Tudo ali apontava para Cristo Jesus, tudo ali apontava para Jesus. Jesus já veio, eu não preciso pregar o Velho Testamento, eu não preciso pregar a filosofia, a teologia do Velho Testamento. Jesus já veio. Da mesma forma, irmãos, e aí é que está o nosso problema hoje, e nós vamos pagar por causa disso, nós temos contas a prestar por causa disso. Estamos anunciando uma mensagem que não é a mensagem de Deus para a nossa geração. A mensagem que Deus usou no Velho Testamento foi para o Velho Testamento e ficou no Velho Testamento. Não serve mais para nós. Hoje, a mensagem que é para nós é a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem da misericórdia de Deus, a mensagem do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas essas coisas ou todas as outras coisas? Ou seja, o Novo Testamento é Cristo morrendo na cruz por nossa causa, mas é Cristo ressuscitando no terceiro dia por nossa causa, para que houvesse uma pregação para o mundo, para que a sua igreja tivesse uma razão de ser. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, o versículo 24, ele vai jogar sobre a responsabilidade dos crentes, a blasfêmia do nome de Deus no mundo. E ele vai citar algo que está no Velho Testamento. Ele vai jogar sobre nossa responsabilidade, ou seja, é nossa responsabilidade do mundo estar blasfemando do nome de Deus. Ele diz o seguinte, porque como está escrito, capítulo 2, versículo 24 de Romanos. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por que por causa de nós? E aí leia o capítulo e você vai entender do que Paulo está falando. De pessoas que acham que são o que não são. De pessoas que pregam uma mensagem ultrapassada, que não é mais a mensagem de Deus para os nossos dias. A mensagem de Deus para os nossos dias é o nosso Cristo. Continua sendo o amor de Cristo. Irmãos, nós não fomos mandados para o mundo para sermos juízes do mundo. Nós não fomos mandados para o mundo para sermos gerentes do mundo. Não fomos mandados para o mundo para sermos os seguranças, para sermos os guardiões dos bons costumes e da moral para o mundo. Nós fomos mandados para o mundo como testemunhas de Jesus Cristo. Porque Jesus entrou na nossa vida, transformou a nossa vida, transformou o nosso coração, nos transformou em um novo homem. E esse novo homem transformado, lavado e remido no sangue de Jesus é devolvido ao mundo. E em Romanos capítulo 8 ele diz, eu mando vocês de volta como ovelhas para o meio do matadouro.
é devolvido para o mundo para ser modelo, para ser exemplo, não para ser juiz, não para ser os acusadores do mundo, mas para sermos o exemplo, para que o mundo olhe para nós e veja a glória do Evangelho de Cristo resplandecendo em nossas vidas. Meus queridos, que o Senhor nos permita e nos ajude e nos corrija em tempo, para que sejamos de fato pregadores da sua mensagem e não de uma fantasia religiosa. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem todos em paz e tenham um excelente dia.